Êxodo, o nascimento de uma nação. Boa noite a todos, bem-vindos ao nosso canal, um espaço dedicado à exploração profunda e imparcial das narrativas que moldaram civilizações e crenças. Hoje, embarcamos em uma jornada que transcende o tempo, uma saga de opressão e libertação que ressoa até os dias atuais, o livro de Êxodo. Se em nossa última exploração, Gênesis, testemunhamos o alvorecer da humanidade e a formação das promessas divinas através de uma família. Agora nos voltamos para o nascimento de uma nação, forjada no cadinho da escravidão e temperada pela busca incessante por liberdade. O termo Êxodo, do grego êxodos, significa saída ou partida, e o livro que leva esse nome é a narrativa fundacional do povo de Israel. Ele nos transporta para um Egito grandioso, mas também implacável, onde os descendentes de Jacó, que outrora foram recebidos com honra e prosperidade, agora se encontram sob o jugo de uma escravidão brutal. Esta não é apenas uma história de um povo antigo, é um eco universal da busca por dignidade, identidade e a inalienável aspiração humana pela liberdade. É uma narrativa que, ao longo dos milênios, inspirou movimentos de libertação e continua a desafiar nossa compreensão sobre justiça e providência. No entanto, o livro de Êxodo apresenta um enigma que tem intrigado historiadores e arqueólogos por séculos: a ausência de registros egípcios diretos que corroborem a presença massiva de escravos hebreus ou a dramática saída de um contingente tão grande de pessoas. Essa lacuna não diminui a importância da narrativa bíblica, mas nos convida a uma investigação mais profunda, a contextualizar os eventos dentro do panorama complexo do Antigo Oriente Próximo. Nosso objetivo, neste documentário, é desvendar as camadas históricas, culturais e teológicas de Êxodo, explorando o Egito dos faraós, as maravilhas e os horrores das pragas, a dramática travessia do Mar Vermelho e a solene entrega da lei no Monte Sinai. Tudo isso, buscando compreender o contexto que moldou esses eventos e as lições atemporais que eles oferecem sobre liderança, fé, justiça e a formação de uma comunidade. Preparem-se para uma imersão na história de Moisés, um herói relutante, e de um povo que, contra todas as probabilidades, encontrou seu caminho para a liberdade, redefinindo o que significa ser uma nação sob a égide divina, o império do sol e o jugo de ferro. Para compreender a magnitude do Êxodo, precisamos primeiro nos transportar para o coração do Império Egípcio, uma das civilizações mais poderosas e duradouras da antiguidade. Estamos falando de um período que abrange as 18ª e 19ª dinastias, épocas de grande esplendor arquitetônico e militar. Faraós como Tutmés III, Amenhotep II ou, mais popularmente, Ramsés II, governaram com mão de ferro, deixando um legado de monumentos colossais e um sistema social rigidamente estratificado. O Egito era, para seus habitantes, a Terra do Sol, um lugar de ordem e abundância, garantido pela cheia anual do Nilo e pela divindade de seu governante. Mas, para os descendentes de Jacó, a realidade era bem diferente. Após a morte de José e a mudança de dinastia, a memória de seus feitos foi convenientemente apagada. O livro de Êxodo nos relata que levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Este novo faraó, temendo o rápido crescimento da população israelita, que se tornará numerosa e forte, decidiu subjugá-los. Os hebreus, que viviam na fértil região de Gósen, no delta do Nilo, uma área ideal para o pastoreio, sua principal atividade, foram transformados em escravos do Estado. Sua vida era de trabalho árduo e incessante. Forçados a construir as cidades armazém de Pitom e Ramessés, eles enfrentavam condições desumanas. A arqueologia tem revelado a existência dessas cidades, com suas vastas estruturas de tijolos de Baal, muitos dos quais contêm palha, conforme descrito na narrativa bíblica. Embora as pirâmides, em sua maioria, tenham sido construídas por trabalhadores remunerados e não por escravos, a mão de obra escrava era amplamente utilizada em outras grandes obras públicas e projetos agrícolas no Egito. Os hebreus, nesse contexto, eram provavelmente servos do Estado, forçados a trabalhos pesados em pedreiras,
campos e canteiros de obras, sob a supervisão de capatazes egípcios. Sua dieta era básica, suas moradias precárias e sua esperança cada vez menor. A vida cotidiana era uma luta constante pela sobrevivência, marcada pela opressão e pela perda da liberdade. O faraó, insatisfeito com a lentidão do extermínio por meio do trabalho forçado, emitiu um decreto ainda mais cruel. Todo menino hebreu recém-nascido deveria ser lançado ao Nilo. Era uma tentativa sistemática de aniquilar a identidade e o futuro de um povo. É neste cenário de terror e desespero que, ironicamente, nasce o futuro libertador. Um menino, de uma família da tribo de Levi, é salvo de forma engenhosa por sua mãe e irmã e acaba sendo encontrado e adotado pela própria filha do faraó. Seu nome, Moisés, que significa tirado das águas. O destino de Israel, e de fato, a história da salvação, estava prestes a ser reescrito através de um bebê que deveria ter morrido nas águas do Nilo. O príncipe, o pastor e o profeta, o destino de Moisés, o bebê salvo das águas, tomou um rumo extraordinário. Criado na opulência da corte egípcia, ele recebeu a melhor educação disponível na época, aprendendo a sabedoria dos egípcios, que incluía astronomia, matemática, escrita hieroglífica e estratégias militares. Ele era, em essência, um príncipe egípcio, vivendo uma vida de privilégios e poder alheio, em grande parte, ao sofrimento de seu povo de origem. Essa dualidade de identidade, hebreu de nascimento, egípcio de criação, seria crucial para sua futura missão. Ele conhecia o Egito por dentro, suas forças, suas fraquezas, sua cultura e sua religião, o que seria uma vantagem inestimável no confronto que se avizinhava. No entanto, a consciência de suas raízes hebraicas nunca o abandonou completamente. Aos 40 anos, um incidente fatídico mudou o curso de sua vida. Ao presenciar um egípcio maltratando um hebreu, Moisés interveio, matando o egípcio e escondendo o corpo na areia. Este ato impulsivo, motivado talvez por um senso de justiça ou por uma identificação tardia com seu povo, revelou que ele não estava pronto para liderar. Sua tentativa de resolver a injustiça pela força falhou, e ao descobrir que seu crime era conhecido, Moisés foi forçado a fugir do Egito, tornando-se um fugitivo do faraó. Sua fuga o levou para a terra de Midian, uma região desértica a leste do Mar Vermelho. Ali, o príncipe egípcio se transformou em um pastor, casando-se com Zípora, filha de Jetro, sacerdote de Midian. 40 anos se passaram, um período de anonimato e introspecção, onde Moisés, longe do poder da glória do Egito, aprendeu a humildade, a paciência e a dependência da natureza. Ele se tornou íntimo do deserto, de suas paisagens áridas, de seus perigos, habilidades essenciais para guiar um povo através da mesma vastidão. Foi nesse cenário de solidão e reflexão que ocorreu o encontro mais transformador de sua vida. Enquanto pastoreava o rebanho de seu sogro, Moisés se deparou com uma visão extraordinária. Uma sarça que ardia em chamas, mas não se consumia. Ao se aproximar para investigar, ouviu uma voz que o chamava pelo nome. Era Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que se revelava a ele de uma forma sem precedentes. Deus se apresentou como Eu Sou o que Sou, Yahvé, um nome que denota sua autoexistência, sua eternidade, sua fidelidade inabalável. Ali, no Monte Horebe, também conhecido como Monte Sinai, Moisés recebeu a comissão divina para retornar ao Egito e libertar seu povo da escravidão. O herói relutante, gago e inseguro, foi transformado em profeta e libertador, escolhido para ser a voz de Deus diante do faraó mais poderoso da terra. A jornada de um homem comum, transformado por um chamado divino, estava prestes a redefinir o destino de uma nação inteira. O duelo de divindades, as 10 pragas. Com o chamado divino ressoando em seus ouvidos, Moisés, acompanhado por seu irmão Arão, retorna ao Egito para confrontar o faraó. O que se segue não é apenas uma negociação política, mas um duelo de vontades, um embate de poderes, fundamentalmente um confronto entre divindades. O faraó,
Considerado um Deus vivo na teologia egípcia, recusou-se repetidamente libertar os israelitas, desafiando a autoridade do Deus de Moisés. A cada recusa, uma praga se abatia sobre o Egito, transformando a terra da abundância em um cenário de caos e destruição. As 10 pragas não foram meros desastres naturais aleatórios. Elas podem ser interpretadas como um ataque direto e progressivo ao panteão egípcio, demonstrando a soberania de Yahvé sobre cada uma de suas divindades. Vamos analisar essa fascinante correlação. 1 ponto: Nilo em sangue. A primeira praga transformou as águas do Nilo em sangue, matando os peixes, tornando a água intragável. Isso foi um golpe direto contra Pi, o deus do Nilo, e Osíris, associado à fertilidade e à vida que o rio proporciona. O Nilo, fonte de vida do Egito, tornou-se fonte de morte e repulsa. 2 pontos: as rãs. Milhões de rãs invadiram a terra, desafiando Eker, a deusa da fertilidade e do parto, frequentemente representada com cabeça de rã. A própria fonte de vida e renovação egípcia tornou-se uma praga insuportável. 3 pontos: piolhos, mosquitos. A poeira da terra se transformou em piolhos ou mosquitos, atacando homens e animais. Esta praga confrontou Geb, o deus da terra, mostrando que até mesmo o solo sagrado do Egito estava sob o controle de Yahvé. 4 pontos: as moscas. Enxame de moscas atormentaram os egípcios, mas pouparam a terra de Gósen. Esta praga pode ter visado Khepri, o deus da ressurreição, frequentemente representado como um besouro, escaravelho, ou até mesmo Ra, o deus Sol, cujo símbolo era o besouro. 5 pontos: a peste nos animais. Uma doença terrível atingiu o gado egípcio, mas não o dos israelitas. Esta praga foi um desafio a divindades como Ator, a deusa vaca, e a Apis, o touro sagrado, ambos venerados como símbolos de fertilidade e força. 6 pontos: as úlceras. Feridas purulentas irromperam na pele de egípcios e animais. Esta praga pode ter visado Ísis, a deusa da cura, ou Sekhmet, a deusa da guerra e da medicina, mostrando sua impotência diante da aflição. 7 pontos: granizo. Uma tempestade devastadora de granizo e fogo destruiu plantações e árvores. Esta praga desafiou Nut, a deusa do céu, e Sete, o deus das tempestades, demonstrando controle de Yahvé sobre os elementos naturais. 8 pontos: gafanhotos. Uma nuvem de gafanhotos devoram o que restou das plantações, confrontando Osíris, o deus da colheita e da vegetação, e Min, o deus da fertilidade e da procriação. 9 pontos: as trevas. 3 dias de escuridão total cobriram o Egito, um ataque direto a Ra, o deus Sol, a divindade suprema do panteão egípcio e fonte de toda vida e luz. A escuridão simboliza a derrota do maior deus egípcio. 10 pontos: a morte dos primogênitos. A praga final e mais devastadora foi a morte de todos os primogênitos egípcios, desde o filho do faraó até o primogênito dos animais. Esta praga foi o golpe final, visando o próprio faraó, considerado um deus vivo e pai de seu herdeiro, e o princípio da sucessão dinástica. Foi um julgamento contra a própria essência da divindade egípcia e a fonte de sua continuidade. Academicamente, algumas teorias buscam explicações naturalistas para as pragas, sugerindo que uma série de eventos climáticos ecológicos, como a proliferação de algas vermelhas no Nilo, poderia ter desencadeado uma cascata de desastres. No entanto, a narrativa bíblica enfatiza a intensidade, a sequência e a seletividade das pragas, afetando egípcios, mas não israelitas, como evidência de uma intervenção divina direta e proposital. O papiro de Ibver, um texto egípcio antigo que descreve um período de caos, desastres naturais e inversão social, é por vezes citado como um possível paralelo, embora sua datação e conexão direta com o Êxodo sejam temas de debate entre os egiptólogos. A culminância dessas pragas foi a instituição da Páscoa. Deus instruiu os israelitas a sacrificarem um cordeiro, a passar seu sangue nas ombreiras das portas e a comer a carne com pães sem fermento e ervas amargas. Esta refeição ritualística não era apenas um ato de obediência, mas um símbolo poderoso de redenção e proteção. O sangue do cordeiro marcou as casas dos israelitas,
poupando seus primogênitos da morte que se abateu sobre o Egito. A Páscoa se tornou a celebração mais importante do calendário judaico, um rito de passagem da escravidão para a liberdade e um lembrete perpétuo do poder redentor de Deus. É a primeira celebração nacional, forjando a identidade de um povo através de um ato de salvação divina e estabelecendo um padrão para a redenção futura. A travessia e o deserto da prova. Com a 10ª praga, o faraó finalmente cedeu. Em meio ao luto e ao terror, ele ordenou que Moisés e os israelitas partirem imediatamente. A saída foi apressada, tão apressada que o povo não teve tempo de levedar o pão, levando consigo a massa sem fermento. Este evento, a saída do Egito, é o clímax da libertação física, um momento de euforia e alívio após séculos de cativeiro. Mas a liberdade recém-conquistada seria rapidamente testada. O faraó, em sua arrogância, logo se arrependeu de sua decisão. Reunindo seu exército, com carros de guerra e cavalaria, ele perseguiu os israelitas, encurralando-os às margens do Mar Vermelho. O cenário era de desespero absoluto, o poderoso exército egípcio atrás, as águas intransponíveis à frente e o deserto inóspito ao redor. O povo, recém-liberto, clamou a Moisés, questionando se não seria melhor ter permanecido na escravidão do que morrer no deserto. É neste momento de aparente impossibilidade que ocorre um dos eventos mais espetaculares e milagrosos da história bíblica, a travessia do Mar Vermelho. A narrativa descreve como Moisés estendeu sua mão sobre o mar e um forte vento oriental soprou durante toda a noite, dividindo as águas, criando um caminho seco. Os israelitas passaram em segurança, mas quando os egípcios tentaram segui-los, as águas retornaram, engolindo o faraó e todo o seu exército. Este evento não é apenas um milagre, é a demonstração definitiva da soberania de Yahvé sobre as forças da natureza e sobre o poderio egípcio. É a certidão de nascimento de Israel como nação livre. Arqueologicamente, a localização exata da travessia do Mar Vermelho, ou, como o texto hebraico original se refere, o Yam Suf, Mar de Juncos, é um tema de intenso debate. Diferentes teorias propõem rotas que atravessam os lagos amargos, o Lago Sirbone, o Golfo de Suez ou até mesmo o Golfo de Aqaba. Cada teoria tem seus defensores e suas evidências geográficas e textuais, mas nenhuma alcançou um consenso absoluto. Independentemente da localização precisa, o impacto narrativo e teológico do evento permanece inabalável. A intervenção divina para salvar seu povo em um momento de crise existencial. No entanto, a liberdade não significou o fim dos desafios. A jornada pelo deserto do Sinai foi uma prova de fé e resistência que duraria 40 anos. Um povo acostumado à escravidão e à dependência das estruturas egípcias, agora precisava aprender a ser livre e autossuficiente. A vastidão árida do deserto, a escassez de água e comida e a constante ameaça de inimigos animais selvagens levaram a murmurações e revoltas contra Moisés e contra Deus. A psicologia de um povo recém-liberto é complexa. Eles ansiavam pela liberdade, mas também sentiam falta da segurança da escravidão, mesmo que fosse uma segurança opressora. A memória da panela de carne do Egito muitas vezes superava a promessa de uma terra que manava leite e mel. Mas, em cada crise, Deus provê de forma milagrosa. O maná, um alimento misterioso que caía do céu todas as manhãs, as codornizes, que saciavam a fome de carne, e a água que jorrava da rocha em Refidim. Essas provisões não são apenas atos de sustento, mas lições sobre a dependência de Deus e a necessidade de confiar em sua providência diária. O deserto se torna uma escola, um lugar de purificação e de formação de caráter, onde a identidade de Israel como povo de Deus é forjada através da experiência compartilhada, da dependência divina e da construção de uma comunidade unida por um propósito comum. É nesse cenário de provação que eles se preparam para o próximo e mais significativo encontro com seu Deus. Sinai, a constituição de um povo. 3 meses após a dramática saída do Egito, os israelitas chegam ao Monte Sinai,
um lugar que se tornaria o epicentro da sua identidade como nação e o palco de um dos encontros mais significativos entre Deus e a humanidade. A localização exata deste monte sagrado é, como muitos aspectos do Êxodo, um tema de debate. A tradição cristã e judaica aponta para Jebel Musa, na península do Sinai, como o local mais provável. No entanto, outras teorias sugerem Jebel al-Laus, na Arábia Saudita, ou até mesmo Har Qarqon, no deserto do Negev, cada uma com suas próprias interpretações de evidências geográficas e arqueológicas. Independentemente da sua localização precisa, o Monte Sinai representa o lugar onde um grupo de ex-escravos foi transformado em uma nação, sob uma aliança divina. É no Sinai que Deus estabelece uma aliança formal com o seu povo, não mais apenas através de promessas a indivíduos, mas com uma nação inteira. O evento é marcado por uma teofonia espetacular, trovões, relâmpagos, uma densa nuvem e o som de uma trombeta, com o monte fumegando e tremendo. Esta manifestação da glória e santidade de Deus incute temor e reverência no povo, preparando-os para a magnitude do que estava por vir. No coração dessa aliança está a entrega da lei, a Torá, o Decálogo. Os 10 mandamentos não são meras proibições, mas princípios fundamentais para uma vida em comunidade e em relacionamento com Deus. Eles estabelecem as bases para a justiça social, a ética e a moralidade, distinguindo Israel de seus vizinhos. Em contraste com códigos legais da época, como o Código de Hammurabi da Babilônia ou as leis hititas, que frequentemente protegiam os interesses da elite, a lei de Israel demonstra uma ênfase notável na proteção dos vulneráveis, viúvas, órfãos e estrangeiros, e na santidade da vida humana. A lei não é um fardo, mas um guia para a liberdade verdadeira, um caminho para viver em harmonia com o Criador e com o próximo, moldando a cultura, a religião e a governança de Israel. Junto com a lei, Deus também dá instruções detalhadas para a construção do tabernáculo, uma tenda sagrada que serviria como centro da adoração e da presença divina entre o povo. Cada detalhe, desde os materiais preciosos, ouro, prata, bronze, linho fino, até o design meticuloso, tinha um significado simbólico profundo. O tabernáculo, com suas divisões em Santo Lugar e Santo dos Santos, e seus utensílios como o altar de incenso, a mesa dos pães da proposição e a arca da aliança, era uma representação terrena da habitação celestial de Deus. Sua estrutura móvel refletia o estilo de vida nômade dos israelitas no deserto, mas sua arquitetura também pode ser comparada às tendas reais de campanha de generais egípcios da época, sugerindo que Deus, como o rei comandante de Israel, habitava literalmente no meio de seu povo. O tabernáculo simboliza a proximidade de Deus, um Deus que não está distante, mas que escolhe habitar no meio de seu povo, guiando e protegendo em sua jornada. No entanto, a fragilidade humana e a impaciência logo se manifestam. Enquanto Moisés está no Monte Sinai recebendo a lei, o povo, ansioso e incerto sobre o retorno de seu líder, pressiona Arão a construir um ídolo, o bezerro de ouro. Este incidente é uma crise profunda na recém-formada aliança. Ele revela a dificuldade de um povo recém-liberto de abandonar as práticas idólatras do Egito e de confiar plenamente em um Deus invisível. A adoração ao bezerro de ouro é uma traição à aliança, uma demonstração da inconstância humana e da necessidade de uma fé constante. Moisés intercede pelo povo e a aliança é restaurada, mas o episódio serve como um lembrete sombrio da luta contínua entre a fidelidade a Deus e a tentação da idolatria. A glória de Deus, que no final do livro enche o tabernáculo, é a prova de que, apesar das falhas do povo, ele permanece fiel às suas promessas e continua a habitar com eles. O legado de Êxodo. E assim, concluímos nossa profunda imersão no livro de Êxodo, uma narrativa que ecoa através dos milênios como um hino à liberdade, a formação de uma identidade e a revelação de um Deus que se importa. Começamos com um povo oprimido, escravizado sob o jugo de um faraó impiedoso, e terminamos com uma nação recém-formada, livre e em aliança com seu Deus, com a glória divina habitando em seu meio. Êxodo nos ensina que a liberdade não é apenas a ausência de correntes físicas,
mas a libertação de uma mentalidade de escravidão, a capacidade de viver sob uma lei justa em um relacionamento íntimo com o Criador. A história de Moisés, o líder relutante, nos mostra que a liderança verdadeira muitas vezes surge da humildade e da dependência divina. As pragas, a travessia do Mar Vermelho são lembretes poderosos da soberania de Deus sobre todas as forças da natureza e da história, e um testemunho de que ele ouve o clamor de seu povo. Mais do que uma história antiga, Êxodo é um convite à reflexão sobre a busca universal por justiça, dignidade e um propósito maior. Ele nos desafia a considerar o que significa ser verdadeiramente livre e como a fé pode nos guiar através dos desertos da vida. A lei, dada no Sinai, continua a ser um farol para a ética e a moralidade, e o tabernáculo, um símbolo da presença de Deus em meio à jornada humana, um lembrete constante de que o divino pode habitar entre nós. Esperamos que esse documentário tenha sido uma jornada enriquecedora, que tenha provocado em vocês novas perspectivas e reflexões sobre a profundidade e a relevância do livro de Êxodo. Convidamos a todos a continuar conosco nesta fascinante exploração dos livros da Bíblia. Na próxima vez, mergulharemos em Levítico, o livro que nos revelará a profundidade da santidade, da adoração e da vida em comunidade. Até lá, continue explorando, questionando e buscando conhecimento. Muito obrigado por nos acompanhar.